pessoal, vamos à nossa aula da guirlanda marítima. A primeira aula eu vou falar sobre os moldes, redução de moldes e adaptações. Quando você recebe o kit do material para montar a guirlanda, você recebe os moldes das peças que compõem a guirlanda. Só que eu fiz em alguns tamanhos, mas eu vou ensinar vocês a reduzir ou ampliar esses moldes conforme a necessidade. E depois a gente vai falar sobre combinação de cores, harmonia de cores e composês para a montagem da guirlanda. Então, nessa linha de moldes, nós temos o projeto curso que vem os moldes e a aula gravada fica no YouTube, disponível. Os moldes serão disponibilizados na nossa página no Facebook. Essa, como é um projeto que vai ser livre, os moldes, eles vão ficar disponíveis na página do Facebook. Mas os outros projetos que nós temos, vai o kit de material e a apostila com os moldes, para vocês poderem fazer depois outras peças. Então, aqui estão os moldes, que eu fiz em vários tamanhos. Na guirlanda marítima, eu usei recortes de MDF para fazer algumas composições, mas eu vou ensinar para vocês como fazer se você não tem os recortes dos MDF. Esse é um papel que se chama papel couro, papelão couro. Ele é comprado em placas menores ou placas de 80 por 1 metro. E ele serve para fazer tanto base de sapatinho de boneca, recortes, até a própria base da guirlanda. Se você não tem, você pode duplar esse papelão e montar o círculo e recortar. Ele fica com uma espessura muito boa, que também parece com MDF. Porque o papelão, ele tem a mesma composição do MDF, menos a serragem. Então, se ele for duplado, ele tem a mesma firmeza. A nossa guirlanda original das fotos, ela foi feita nesta base maior, que ela tem 35 de diâmetro. Mas para fins de gravação, eu vou utilizar essa base menor, que essa aqui tem 29,5 centímetros de diâmetro. E eu também vou ensinar numa aula bônus como é que vocês podem fazer um enfeite usando os elementos marinhos, sem usar a base, somente utilizando o barco e alguns elementos de mar, que também fica muito bonito. Como a nossa base da guirlanda vai ser um pouco menor, eu vou ensinar vocês a reduzir esse tamanho do barco. Então, meu primeiro passo é recortar esse barco para depois fazer ele numa versão menor. E nessa mesma forma também é possível ampliar quando você precisa a peça maior. Então, eu vou recortar essas 3 partes e vou colocar numa folha branca para fazer a redução. Eu recortei aqui as 3 partes do barco. E como eu não tenho o recorte de MDF da âncora que vai no meio e a base é menor, eu vou fazer a redução também da âncora para passar pro papelão couro. Então, eu vou reduzir a âncora e o barco. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou riscar no meu papel como ele está originalmente para poder fazer a redução. Já marquei aqui as nossas partes do barco e a parte da âncora para fazer a redução. As impressoras Epson têm a opção de você imprimir diretamente com menos porcentagem ou mais porcentagem de impressão na hora que você recebe um PDF ou uma foto. Então, se você não tem esse recurso de redução de impressão na sua impressora, você pode mandar imprimir em algum lugar reduzindo ou ampliando, ou fazer isso à mão livre. Então, com as partes desenhadas, eu pego o espaço que eu tenho
dentro do meu molde original e vou fazendo o contorno por dentro do meu molde, mais ou menos com a mesma distância entre o externo e o interno. E assim eu vou reduzindo meu molde. E vale o mesmo se eu quiser ampliar. Eu posso pegar uma distância por fora do meu molde original e traçar o desenho mantendo a mesma distância, porque desta forma eu mantenho a proporção do meu molde. Depois que eu definir o tamanho que eu preciso de molde, a redução sendo feita, mantendo a mesma proporção do risco original, você terá uma redução do molde. Então, eu faço esse traçado internamente aqui, automaticamente eu reduzi em toda a proporção. A âncora é a mesma coisa. Vou reduzir ela um pouco porque a nossa base de MDF é menor. Então, eu vou fazer na parte interna aqui um traçado que eu vou riscar depois no papelão couro para fazer o recorte como se fosse o MDF. Então, eu vou por toda a parte interna aqui da minha âncora. Se você vai usar um molde por muitas peças, é aconselhável passar esse molde por uma cartolina, um papelão mais duro, ou colocar uma folha de acetato em cima, riscar com uma caneta permanente, que você terá um molde que dura bem mais tempo do que o papel. Mas quando são peças que você vai usar poucas vezes, você não precisa fazer isso, pode usar direto no papel. Depois que eu tracei isso, e ficou do tamanho que eu gosto, eu vou traçar na parte interna aqui, meu molde reduzido. E vou ficar com a versão menor do meu molde. Depois disso, é só recortar e usar. Você tem a opção de ampliar e diminuir moldes conforme a sua necessidade. Tenho aqui recortada já a versão original, a versão reduzida das peças que eu vou utilizar. E agora, como eu quero fazer isso aqui parecer um recorte de MDF, eu vou pegar esse meu papelão, vou riscar aqui 2 ou 3 vezes, porque esse papelão é de 1 milímetro. Então, se eu fizer 2 vezes, ele vai ficar com 2 milímetros de espessura. Posso fazer a terceira vez e ele fica com 3 milímetros. Mas não há necessidade, pode ser só 2. Só que eu aconselho a duplar somente depois de recortar, porque senão o duplado ele fica difícil o recorte. Para a pessoa que tem mais dificuldade para recortar, ele vai ficar muito grosso. Então, eu posso riscar 2 vezes, duplar e aproveitar o recorte. Recortei a minha âncora no papelão, agora eu vou duplar. Um pouquinho de cola de silicone, pode ser cola quente também, mas ela vai ficar uma camada mais grossa. Eu vou colocar aqui, em toda a extensão dela. Pra colar todos os cantinhos. Você pode usar cola branca também, Cascorex, que é a cola extra forte. Só que a cola de silicone tem um tempinho maior de secagem. Espalhei bem aqui. Vou escolher o espaço que eu vou aproveitar do meu papelão. E vou fixar. Aguardar o tempo de secagem da cola e depois cortar novamente na voltinha
do risco da âncora. Deixar secar bem. De preferência, posso botar um peso em cima e aguardar a secagem. E essa fica reservada para usar depois. Agora, eu vou selecionar do meu molde todas as partes que eu vou precisar para montar. Como eu tenho várias opções de montagem, eu vou escolher os elementos que eu vou usar na minha guirlanda. Então, daqui eu vou tirar o peixe menor, a estrela menor, a concha menor. Posso usar o cavalo marinho menor, que é com essa asinha aqui. E aí, deixar todos os elementos recortados para fazer a escolha de tecidos e riscar o tecido. Bom, chegamos à hora de riscar os moldes de tecido, mas eu vou mostrar para vocês aqui. A nossa guirlanda original, ela é grande, fica difícil de mostrar na tela toda. Nós usamos um fundo azul escuro e os elementos num azul mais claro. Essa guirlanda eu vou ensinar vocês a fazer uma base com papel crepom de decopagem, com um fundo mais claro. Então, eu vou optar por cores em tons mais escuros de azul. Você pode fazer essa guirlanda em tons de rosa, em tom de lilás, a cor que você preferir. Então, eu selecionei aqui alguns tecidos que tem o tom azul. Eu posso utilizar essa gama de cores para recortar os meus elementos em tecido. Então, aqui eu tenho vários tecidos que tem tons de azul. Eu posso optar por um degradê de cores mais claras, mais escuro. Posso optar por tons mais escuros ou posso variar também. Isso vai muito da harmonia das peças que você quer fazer. E o importante é que são peças pequenas, então você precisa de pequenos pedaços de tecido. Você pode aproveitar até retalhinhos de tecido. Tipo aqui, esse cavalo marinho, ele cabe tranquilamente aqui, dá pra fazer 2. Então, eu já posso deixar alguns elementos recortados para uma montagem posterior. Então, eu vou optar pela escolha de cores e vou mostrar para vocês como é que risca o molde em tecido, recorta e o fechamento. Esses são os elementos que eu vou usar recortados em tecido. Então, eu vou escolher em qual dos tecidos eu vou riscar cada um e vou fazer a marcação. Primeira coisa, o barco. O barco eu vou fazer num tom mais escuro. Pode ser esse aqui. E eu posso repetir a cor dele num tom mais claro numa das velas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu tecido, vou dobrar. E vou colocar a marcação. Utilizando um lápis ou uma caneta fantasminha, você vai riscar o molde no tecido. Notem que eu estou riscando do lado direito do tecido. Por quê? Porque eu vou cortar com uma tesoura escalope ou zigue-zague, porque eu quero dar um efeito mais rústico na minha peça. Então, eu vou deixar uma margem para corte. Risquei aqui o meu molde. Eu vou utilizar uma tesoura, essa aqui é uma tesoura escalope, que ela deixa ondinhas. Vou alfinetar meu tecido, para não se movimentar durante o corte. E vou riscar por fora do meu, vou cortar por fora do meu risco,
pouco mais de meio centímetro. Deixando esse espaço aqui que eu quero que fique como acabamento. Se você preferir costurar na máquina, não esqueça de deixar a distância do pé de máquina para costura e costurar no risco para virar. Mas normalmente, quando eu faço peças únicas, eu não faço na máquina. Eu costuro à mão com ponto caseado, mesmo usado no feltro. Então, aqui eu tenho a minha base do meu barco. Eu vou fazer o ponto caseado em toda a volta dela, deixando uma abertura para o enchimento, usando fibra siliconada. E da mesma forma, eu vou optar por cada cor, qual molde que eu vou riscar, vou recortar e deixar todos prontos para a costura. Já risquei e marquei, risquei e cortei todos os tecidos que eu vou usar para a combinação da guirlanda. Então, aqui eu cortei 2 estrelas, um cavalo marinho, uma âncora, um peixinho, 2 conchas e o barco. As 3 partes que compõem o barco. Então, agora, meu passo seguinte é usar o ponto caseado para fechar essas peças. Quando eu for fechar a âncora, eu vou mostrar para vocês o ponto caseado e como é que a gente vai enchendo com o plumante ao longo do fechamento da peça. Porque como ela tem essas partes bem estreitas, assim como o cavalo marinho também, ela tem que ser caseada e enchida aos poucos, porque senão a gente não consegue chegar com o plumante nessas partes mais estreitas. Então, eu vou casear tudo isso, depois eu vou encher tudo isso e deixar as partes prontas. Assim que eu for casear a âncora, eu vou gravar. Continuando, nós tínhamos colado a âncora 2 vezes no papelão e duplado ela, eu recortei. Agora eu vou tirar a marcação dos lápis que eu tinha aqui. E ela fica mais ou menos assim. Para dar acabamento, eu uso uma carimbeira, mas você pode usar tinta acrílica ou canetinha para dar o ar de envelhecimento e efeito como se fosse MDF. Então, eu vou passar aqui nas bordas para dar aquela escurecida. Quando o corte de MDF é feito a laser, ele tem uma parte escurecida nas bordas. Então, a gente simula esse envelhecimento. Aqui no MDF. Eu vou dar uma leve escurecida no papelão. De levinho assim. Pra parecer que é madeira. Se você não tem acesso aos recortes de MDF. Se você tiver acesso aos recortes de MDF, ele vai dar um pouco mais de valor de custo na sua peça. Mas esse é um recurso que a gente pode usar quando não tem a peça que a gente procura. Então, eu vou deixar essa reservada secando. E nós vamos fazer o enchimento dessa peça aqui mais estreita, porque as outras eu já enchi. E a segunda conchinha eu vou mostrar como é que faz essa marcação, para ela ficar com os gomos da concha. E o afundamento dos olhinhos dos peixinhos. Partindo do ponto caseado e do enchimento para peças que tenham pontas fininhas assim como o cavalo marinho tem aqui, o rabinho
e a tromba, que são peças curvas ou estreitas, a gente tem que ir caseando e enchendo ao mesmo tempo. Então, eu vou começar aqui pelo meio e vou fazer o ponto caseado. Entro por baixo, puxo de baixo para cima, cruza e puxa. Eu vou fazer todo esse caseado aqui na volta e vou parar aqui e vou mostrar pra vocês como é que enche. Depois que eu caseei aqui essa volta da âncora, eu tenho 3 pontas fininhas que eu tenho que encher. Então, eu vou pegar o plumante de pouquinho, vou ir lá naquela ponta de cima, empurrando com delicadeza, sem deixar o plumante embolar. Vou chegar até a ponta dela. Podem ver que ela vai enchendo. O plumante chegou até aqui. Para ele não voltar, porque o plumante tem tendência a voltar, porque ele expande, eu travo com o alfinete e vou encher agora os outros 2 lados. A gente faz isso em todas as partes que tiverem muito estreitas ou curvas. Vai enchendo e vai fechando ao mesmo tempo, para dar condições de chegar nos pontos que não conseguiria chegar. Tô colocando do outro lado. Aqui, aos pouquinhos. Notem que o plumante tem uma resistência para entrar nessas partes estreitas, então tem que ser de pouquinho até ele chegar lá. Coloco ali, enchi esse lado, vou travar com o alfinete. O plumante não voltar e vou ir pro outro lado. Pouquinho plumante. Eu vou dando uma giradinha na pinça, que isso vai compactando o plumante lá dentro. Enchi o outro lado, coloco um alfinete. Essa parte aqui já tá toda cheia. Agora eu vou seguir caseando o restante. Vou fechar esse lado, vou fazer o mesmo procedimento. Vou encher esse lado e travar, fechar o outro lado, travar e deixar o restante aqui nessa pontinha pra fechar. A concha, pra ficar com essas marquinhas aqui de relevo, eu vou fazer uma marcação com linha. Vou entrar por baixo aqui, no meu ponto caseado. Vou puxar até aqui, vou travar a linha aqui no meio. E daqui eu vou fazer as marcações. Eu vou vir por cima, entrar embaixo, no mesmo pontinho que eu entrei ali, e vou afundar. Vou vir aqui na lateral, entrar ali no mesmo ponto e afundar. Vou segurando aqui pra não escapar. Aqui no ladinho, entra no mesmo local, afunda. Para o outro lado. Aqui no mesmo local, afunda. O outro ladinho, no mesmo local, e afunda. Depois eu arremato aqui no centro e saio
em qualquer lugar. Aí fica pronta a outra conchinha. Aqui nós temos as peças que vão montar o barquinho, que vai ser montado com um palitinho de churrasco, aqui no centro. Mas antes disso, algumas peças a gente pode enfeitar, decorar. Como vocês podem ver aqui, no barquinho eu coloquei uma greguinha, no peixinho eu coloquei também, e esses lacinhos com pérolas vai ser na finalização, certo? Assim como a cordinha da âncora de madeira e da âncora de tecido. Então, agora nós vamos para a montagem do barquinho. Você pode fazer essa amarração aqui com fio de ráfia ou com o próprio fio da juta. Se você pegar a sua juta, ela tem como tirar o fio da trama e ela também serve para fazer esse tipo de acabamento, porque ela é bem resistente e fica um aspecto bem rústico. Então, peguei alguns fios de juta aqui. Eu vou colocar numa agulha com ponta aqui de entrada de linha mais aberta. Vou passar o fio de juta e vou vir aqui por dentro da costura do meu barquinho. Vou passar aqui por dentro e vou deixar esse fio aqui. Mesma coisa do outro lado. Vou entrar por dentro aqui da costura. E vou sair na outra ponta. Deixo esse fio aqui. Vou pegar um que entre nessa ponta e nessa ponta aqui, para amarrar no centro. Vou entrar nesse. Vou entrar nesse. Aí eu tenho condições de amarrar isso no palitinho. Eu vou amarrar aqui no centro. Passei por aqui, passei por aqui. Passar por trás do palitinho. Vou dar um nó aqui por enquanto, porque ainda vou decidir o espaço de palito que eu vou usar. As duas pontas que vêm pro centro do palito, aqui, eu faço a mesma coisa. Venho por um lado, pelo outro. Vou dar um nó aqui. Vou passar por trás aqui. Vou dar um nó. Essas pontas aqui, que vão ficar presas no barquinho,
eu já vou prender. Só que primeiro passo, eu vou escolher o centro da base do meu barco. Vou entrar dentro da costura aqui e vou passar com esse palitinho por dentro do plumante e vou sair lá embaixo. Agora eu vou ver a posição que eu vou deixar. Vou esticar essas linhazinhas aqui. Posso deixar uma distância aqui, não preciso deixar tão colada no barco. Eu vou pegar essa ponta aqui, que ficou do lado de cá. Passar de novo na minha agulha. E vou escolher algum acabamento antes de chegar aqui no barquinho. Pode ser uma pérola, um pedacinho de madeira, um adereço, um enfeite, uma miçanga, qualquer coisa que vocês queiram usar. Então, passei aqui e vou entrar com esta linha nessa pontinha aqui por dentro da costura. Vou sair aqui. Vou vir novamente por outro ponto. Eu prendi meu barquinho nessa parte aqui. Vou voltar por dentro da miçanga. Ela não vai passar, porque ficou muito grossa. Então, eu posso dar acabamento aqui mesmo. Eu dou um nozinho. Entro por outra parte da costura. Saio em outro ponto. Posso cortar esse excesso. Um lado tá preso. A mesma coisa do outro. Vou passar de novo na minha agulha. Escolher um outro acabamento igual que eu usei do outro lado. Vou passar por dentro da pontinha do meu barco. Prendi ali. Vou voltar por outro lugar. E vou cortar. Esses fiozinhos aqui, eu dou mais uma amarradinha, mais uns nós pra garantir que não vai soltar. E corto. Aqui é a mesma coisa. Vou dar mais uma tramada aqui. Dar mais uns nozinhos. E vou cortar. Essa ponta que fica aqui pra baixo, eu posso deixar ela mais curtinha, movimentando aqui, e colocar também um acabamento aqui embaixo, pra esconder a ponta do palitinho sem que ele escape. Vou deixar só uma pontinha ali. Vou pegar uma outra pérola aqui maiorzinha. Vou colocar um pinguinho de cola quente. Perdoem essa cola quente barulhenta, que a minha outra boa pegou fogo. E vou colocar aqui nesse palito. E vou descer o tecido até ele fixar ali embaixo. Vai proteger a ponta do palito aqui para não machucar. E vai também impedir que esse palito suba.
Vou posicionar aqui onde eu quero. E aqui nessa ponta de cima vai uma bandeirinha. Só que eu não preciso todo esse espaço de palito aqui. Então, eu vou cortar um pedaço dele. Vinquei com a tesoura, quebrei. Defini onde vai ficar a minha bandeirinha. Venho com a cola quente. Vou fixar a bandeirinha aqui. Então, nosso barquinho tá pronto, agora eu vou enfeitá-lo. Eu escolhi aqui um acabamento que tem azul também. Vou vir aqui. E vou ir colando. Você pode fazer isso costurando também. Quem não tá acostumado com a cola quente. Cheguei aqui na pontinha. Eu vou usar esse mesmo para enfeitar o meu peixinho. Já deixar ele pronto para montagem. Você pode enfeitar aqui depois com outros elementos, mas aí na hora da montagem a gente vai trabalhar com isso. A âncora, tanto a de madeira ou MDF, como a de tecido, normalmente as âncoras têm uma corda que é como se fosse a amarração do nó de marinheiro. Então, aqui eu vou pegar esse meu cordel aqui, vou prender aqui embaixo, vou fazer a voltinha aqui, por cima da minha âncora, e vou deixar como se fosse um laço aqui, como se ela estivesse pendurada em alguma coisa. E vou fazer isso na finalização, na âncora de madeira. Bom, chegou a hora de revestir a nossa base de MDF ou papelão, se vocês preferirem, para fazer a montagem da guirlanda. Na outra guirlanda eu utilizei um papel de decopagem que chama croco, mas ele é difícil de conseguir e ele já tem uma textura meio crespa. Para dar esse efeito e para fazer uma base de madeira com um tom mais claro de azul, eu utilizei aqui papel crepom, peguei a minha base e cortei este papel já maior do que o que eu vou precisar, porque eu quero dar esse efeito crespinho no fundo. Vou utilizar a cola Cascorex Extra, um pincel e uma bandejinha para colocar a cola. Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa minha base aqui. Vou marcar o centro dela. Só que eu não vou recortar rente aqui, eu vou recortar um pouco mais fechado. Vou pegar aqui meu círculo.
cortar aqui. Vou escolher o lado mais feio da minha base, esse aqui tá bem lisinho. Esse aqui tem as manchas do corte a laser. E vou posicionar aqui. Em cima. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cola. Que pra variar em top, mesmo fechada. Colocar numa bandejinha, que facilita. Porque usar a cola diretamente pode cair demais. Vou pegar o meu pincel e vou aplicar essa cola generosamente com batidinhas. Eu trabalho, normalmente, quando eu uso cola ou tinta, em cima de uma base de vidro, para evitar estragar a base de corte. Então, aqui eu aplico essa cola. Vou fazendo isso aos poucos, porque ela tem uma secagem bem rápida. Vou espalhando ela aqui. Papel crepom é um material barato. Você encontra em diversas cores. Vou largar aqui em cima. Larguei aqui, ela já vai dar uma enrugada em função da cola umedecer o papel. Mas além disso, eu vou dar umas puxadas, que eu quero dar um efeito de mar, de onda, de crespinho nesse meu papel. Se ele rasgar, você aproxima, que ele fecha de novo. Vai trabalhando com carinho nessa parte aqui. Pega uma outra parte. Aplica mais cola. E depois que essa cola secar, esse papel vai ficar bem mais rígido e mais resistente. E também impede que mofe a base de MDF. Apliquei mais um pouquinho de cola. Vou aderir aqui e vou dar o efeito que eu quero. De crespinhos aqui nessa madeira. E vou repetir isso por toda a volta. Depois que eu apliquei a cola em toda a volta, dei o efeito que eu queria de crespinho. Eu vou deixar secar bem essa cola, que ela vai endurecer o papel. E vou mostrar como é que se faz as laterais. Bom, a nossa base já está quase seca. E eu sequei um pouco com o secador para acelerar o processo. Deixei um pouco no sol para secar mais rápido. Agora, eu vou recortar o entorno do papel, deixando uma borda de mais ou menos 1 centímetro. Para fazer o acabamento nas laterais. E aqui também.
nesse centro dela, deixando uma borda. Só que aqui no meio, como eu vou dobrar para a parte que é fechada, se eu for dobrar ela assim, ela vai rasgar. Então, a gente dá pequenos piques, sem chegar até o final ali, próximo da borda, que vai nos facilitar dobrar para baixo, sem rasgar muito o papel, porque esse papel crepom é um papel mais fininho. Esse processo também é utilizado quando a gente faz com outros tipos de papel de decopagem. Quando a gente vai fazer acabamentos dobrando para baixo. Então, dei piques aqui em todo o entorno. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha colinha aqui do pincel, vou passar aqui nessa bordinha e um pouquinho aqui embaixo, e eu vou ir dobrando esse papel pra cá, delicadamente. Passa mais um pouquinho de cola na borda e na parte de trás e vai dobrando. Faço isso em toda a volta. E aqui no centro, a mesma coisa. Eu passo aqui na bordinha e um pouquinho na parte de trás. E vou dobrar esse papel pra cá. Eu vou fazer esse processo em toda a volta. Depois nós vamos aplicar novamente um círculo de papel crepom na parte de trás. Ele não precisa ser tão enrugado como o da frente, para dar o acabamento na parte de trás. Agora eu tô forrando a parte de trás. Tô aplicando a cola mais espalhada do que eu fiz antes, na parte da frente, para deixar crespa. Cuidando para deixar bem próximo às bordas aqui, para dar o acabamento. E aí, quando eu coloco o papel, em vez de ficar encrespando ele, eu venho alisando ele, com cuidado para não rasgar. Então, vai dando acabamento na parte de trás da guirlanda. Eu vou fazer isso toda a volta. Bom, agora que a nossa base já tá bem seca, eu vou fazer o recorte dessas bordas, bem rente, porque nós já temos o acabamento da lateral feito. Então, eu vou cortar aqui bem rentinho o papel que sobra da parte de trás. E aí, ele vai ficar com acabamento aqui. E vou cortar aqui dentro também. Você pode usar aqui uma tesourinha menor, que facilita. Virando aqui pela parte de trás, a gente consegue cortar bem aqui nessa borda. Eu vou fazer esse recorte e já volto para mostrar o resto. Agora que eu já recortei toda a minha base, a volta dela toda, eu fiz alguns efeitos com a carimbeira de leve para dar uma escurecida na parte em relevo. Você pode fazer isso com uma esponja com um pouquinho de tinta. E estou usando essa tinta glitter PVA metálica, tom de dourado, para dar alguns efeitos na minha base de MDF, como se fosse um tom de areia. E essa base de MDF, praticamente, ela não vai aparecer embaixo de todos os elementos que a gente tem para colocar na guirlanda. Mas dá um efeito bonito na parte de ficar
aparecendo. Não há necessidade de vocês fazerem isso. Isso é só um elemento a mais que eu tô colocando nessa minha base. Eu tô fazendo esse efeito com a tinta dourada bem de leve, porque depois na montagem eu vou escolher quais são os lugares que vão ficar aparecendo e quais os que eu vou deixar cobertos pelo barquinho, pelos peixes, etc. Então isso é só mais um detalhezinho. Porque tudo que você agregar de valor na sua peça, de acabamento, você tem um visual mais bonito e agrega valor de venda também. Você consegue um efeito diferenciado com peças que são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. E também ressaltam os olhos de quem olha uma peça que tem um acabamento bem feito, que foi dedicado tempo para fazer, carinho. Essa tinta estando seca, que isso é bem rápido, ó, fica só um efeito com os tons de dourado. Deixa eu baixar a luz aqui. Que quase não se percebe. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma camada de cola branca, toda ela, na frente e atrás, para proteger esse papel. Poderia também usar o verniz spray, verniz líquido, transparente, verniz com brilho, verniz semi-brilho, mas a cola dá um efeito bonito e o custo não é tão alto para proteger toda essa peça, até porque eu moro numa região de litoral. As peças com temas marinhos tem bastante procura aqui, em função de que são casas, a maioria de veranistas, mas também nós temos o efeito da umidade, da maresia e do mofo. Eu moro no Rio Grande do Sul, nosso inverno é muito rigoroso, então se você não tem cuidado de proteção das suas peças aqui, elas podem vir a mofar, principalmente o MDF. Algumas caixas de MDF, se tu não dá essa cobertura, elas mofam. Fica aparecendo o bolor do mofo depois de um certo tempo. E então, assim, é interessante se proteger, até porque se for ser usada numa região muito úmida ou com maresia, para que essa peça não se danifique com o tempo. E se a pessoa quiser utilizar em área externa, é interessante também passar termolina nas peças de tecido ou o spray de cabelo. Aquele spray bem barato, bem simples. Eu uso isso nas minhas peças de feltro. A gente espreia a peça e deixa secar. Ela não fica, claro, com o mesmo toque, mas não danifica tanto o toque do tecido e protege também da umidade. Se for para ficar numa área externa, ajuda. Aqui, passei uma camada bem generosa de cola na parte da frente. Vou esperar essa cola secar, bem seca, ela vai ficar transparente. Vai proteger a peça. Depois eu vou fazer a mesma coisa do lado oposto e deixar secar para começar a montagem dos elementos. Montagem dos elementos, a gente reúne todas as coisas que a gente já fez, tudo que a gente quer agregar a essa peça, laços, fitas, meia pérola, eu vou mostrar para vocês tudo isso depois, e a gente vai compondo a montagem da peça. Quando define os lugares, a gente faz a colagem. Bom, depois que a minha base secou, eu fiz mais ou menos um esquema de como é que eu quero a montagem. Aqui.
As peças estão soltas ainda. Então, onde eu gostaria de posicionar as partes. Então, aqui o barquinho. A âncora de tecido vai no laço de cima. Algumas conchas. As duas conchinhas de tecido, o peixe, as duas estrelas do mar, o barquinho e a âncora de MDF. A nossa base ficou assim, parte da frente, parte de trás com acabamento, plastificada já com a cola. E o próximo passo agora é enfeitar esses elementos aqui com fita, renda, pérolas, que também vão depois na composição geral. E montar os laços de fita de juta e de tecido. O tecido pro laço de cima eu escolhi esse aqui. E fitinha, eu tenho as fitinhas número 0, que são cetim dos dois lados. Eu vou utilizar a branca e a azul para fazer alguns lacinhos para cá. Então, nós vamos começar primeiro com os laços de juta. Para fazer os laços de juta, eu vou definir mais ou menos o tamanho que eu quero esses laços, a largura deles, e vou marcar aonde eu quero cortar. Então, eu vou escolher aqui um tamanho de laço e vou puxar a linha que marcaria a divisão. Esse pedaço aqui eu não me desfaço, porque eu vou aproveitar ele para amarrar os laços. Esse aqui eu vou deixar largo, porque eu quero para a parte de cima. Então, nessa parte aqui, eu vou fazer os menores. Vou separar aqui. E aonde eu marquei, eu venho com a tesoura, aqui no meio. Bem no vão onde ficou sem o fio. Porque a juta vai dar o aspecto rústico da guirlanda. Como é que eu faço esses laços? Eu pego essa ponta que já tá desfiada, deixo a outra ponta desfiada também, tiro mais um fio. E eu venho aqui, faço o primeiro laço, o segundo laço. Pode ser um pouquinho menor, porque a nossa guirlanda não é muito grande. Senão o laço vai tomar conta de todos os outros elementos. Eu vou cortar aqui. Eu posso zigue-zaguear aqui, franzir, ou eu posso franzir com a própria juta. Já fica um acabamento também em juta. Então, eu venho por aqui, faço a volta na parte que eu fiz o laço. Dou um nó. Eu vou ajeitando aqui a parte do lacinho. Dou o segundo nó. E fica essa parte aqui solta. Eu posso colocar aqui também, depois, uma pérola, para dar um acabamento. De novo. Venho aqui com a parte reta, desço.
Esse vai ter que ser menorzinho. Aqui, aqui. Outro pedaço de juta. O ruim da juta é que ela vai deixando farelinho por tudo, gente. Então, evitem de deixar o material que é com tecido, alguma coisa que grude próximo. Ela solta um pelinho. Dei o nó. Aí eu ajeito. Esses são os lacinhos em juta. Eu vou fazer vários deles, eu acho que no mínimo uns 5. O de tecido, a gente pode cortar com a tesoura de zigue-zague ou rasgar o tecido. Mas como esse aqui tá na posição invertida do rasgo do fio, eu vou cortar com a tesoura. Então... Quando a gente corta com essa tesoura, ela evita que o tecido desfie. Se você quiser o efeito desfiadinho, aí só puxando como um rasgo mesmo. Corta uma partezinha do tecido. Vou mostrar pra vocês aqui na outra posição. Corta assim uma parte e puxa. Ela vai ficar com esse efeito rasgadinho aqui. Mas tem que pegar a posição certa do tecido. E esse laço, ele vai ser um pouquinho maior, porque ele é da parte de cima da guirlanda. Então, esse aqui, eu vou fazer o zigue-zague. Vou dar um nó. Fiz assim, uma parte aqui, uma parte embaixo. Centraliza mais ou menos. Pego desde a ponta aqui. Dou uma travada. E venho fazendo um alinhavo aqui. No centro. E puxo. Dou umas voltas aqui para não escapar. E arremato aqui em cima. Aí ficou o lacinho da parte de cima da guirlanda, que eu vou utilizar também um lacinho de juta no meio dele, com a nossa âncora. Vai ficar mais ou menos assim. E os lacinhos de fita, eu vou fazer vários, porque eu vou colocar aqui na conchinha, no centro da estrela, pra enfeitar na vela do barco. Então, eu pego a minha fitinha, faço aqui, passo por cima, passo no meio do laço e puxo. Ele não tá apertado ainda, tá solto. Aí eu posso escolher o tamanho que eu quero e apertar. Fica assim, de novo.
faço o laço, faço o outro laço. Posso fazer só assim, ou posso fazer passando por cima, entrando na argolinha. E aí eu vou puxar. Do tamanho que eu quero. Eu vou cortar. Esses aqui também eu vou fazer vários, na fita branca e na fita azul, para enfeitar os elementos. Aqui eu já separei os elementos que eu vou enfeitar. Fiz vários lacinhos de juta, lacinhos de tecido, lacinhos de fita. Separei as conchas, algumas pedrinhas aqui que eu tinha, cristal e ametista, que são bons para proteção da casa. Tenho aqui as meia pérola, de vários tamanhos e cores. Tenho também strass, meia pérola. Só que quando vocês usarem essa meia pérola que vem em cartela, não se baseiem que essa cola do adesivo vai colar. Utilizem a cola quente ou a cola instantânea. Só que a cola instantânea com cuidado para não manchar a pérola. Então, eu vou escolher um lado da minha conchinha e vou colocar as fitas. Posso colocar duas assim, ou posso colocar uma só. Então, nessa mais clarinha eu vou colocar azul. Vou colar ali. Vou colocar uma meia pérola em cima. E aqui já tá enfeitado. Nessa azul eu vou colocar a branca. Vou colocar uma pérola, uma meia pérola em gota. Marfim. Para diferenciar do branco da fita. Aqui eu posso colocar uma escura. Uma meia pérola. E esse passo é uma coisa que é de cada um. Aqui no cavalo marinho eu tenho a parte da nadadeira dele, eu vou colar aqui. E vou colocar uma meia pérola também. Vai dar um charminho. Aqui. Nas velas do meu barco, como eu não tenho mais recorte de MDF, eu vou colocar nessa escura esse enfeite de pérolas. Aqui. E aqui nessa mais clarinha eu vou colocar duas fitas. Vou colocar uma branca mais acima aqui. Uma azul por cima. E uma pérola, meia pérola maior. Cobrindo as duas fitinhas. Vou também colocar meia pérola nas duas extremidades do barquinho. Pra dar o acabamento aqui nesse enfeitezinho que eu fiz. Não ficar aparecendo o final dele.
esse aqui desfia bastante. Se não tiver a proteção da cola, ele vai desfiar com o tempo. Deixei assim. Vou colocar mais uma fitinha aqui na minha estrela azul. Com a meia pérola. Eu podia ter feito afundamento no centro dessas estrelinhas também. Que nem a gente faz o afundamento do olhinho, do peixe e do cavalo marinho. E agora vem a parte divertida. Nós temos todos os elementos que já estão aqui. Eu vou definir o local que eu quero eles. Meu barquinho. Meu peixe. Uma concha. Um cavalo marinho. Outra concha. Uma estrela. Aqui em cima vai o laço de tecido. Vai um laço de juta. Vai a nossa âncora. E aqui por dentro vai a nossa âncora de MDF. Depois eu vou definir onde é que eu vou colocar os lacinhos de juta, preenchendo os espaços. Aqui. Quero um aqui no meio. Vou colocar um aqui. Vou colocar outro aqui. Assim. Agora, eu vou colocar as minhas conchinhas. Posso colocar sobre os lacinhos. E essas pedrinhas aqui, eu posso colocar espalhadas aqui como se fossem pedras do fundo do mar. Cristal, ametista. Depois, eu vou colocar meias pérolas nos espaços que estão mais vazios. Então, pra mim, é uma composição que fica harmônica, assim. Agora, eu vou preparar essa aqui. Ainda tem uma estrela sobrando aqui, gente. Posso trocar um lacinho por uma estrela. Aqui já tem uma estrela. Aqui eu quero um lacinho. Eu posso pôr a estrela em cima dele em vez da concha, que essa concha é maior. Também fica engraçadinho. Aqui eu vou prender atrás a ponta da minha corda. Vou circular ela. Vou colar de novo atrás. Porque ela vai me servir como a parte que vai pendurar a guirlanda também. Então, eu vou deixar uma alça maior. Eu vou cortar nesse lugar aqui.
onde vai o laço e vou pegar fios de juta e antes de colocar o laço ali, eu vou deixar esses fios de juta aqui. Eu vou amarrar junto com o pingente de âncora. Para definir mais ou menos o tamanho que eu quero que ele fique pendurado. Não posso esquecer que eu tenho o laço que vai ali, que vai tapar a parte de cima. E vou deixar isso aqui em espera. Vou dar uma colada nisso aqui. Isso aqui é que vai dar estrutura pra a guirlanda ficar pendurada na parede depois. Tendo a composição, eu vou ir tirando elemento por elemento e vou colando no lugar. Não se assustem, porque não tem errado e certo. É uma coisa que agrade os seus olhos na hora de montar. Só o importante é cuidar, é que essa parte aqui, que é a parte de cima da guirlanda, que vai fazer o centro da guirlanda, tem que ser bem posicionado para não ficar torto. Então, eu vou botar meu laço aqui em cima. Cobrindo aquela amarração que eu fiz. Meu lacinho de juta. Um pouquinho mais abaixo. E a minha âncora. As conchinhas são bem difíceis de colar, gente. Então, vocês têm que passar cola nessa parte aqui onde ela é mais alta, quando for colocar aqui, senão ela não gruda. Então, agora eu vou colar esses elementos aqui e vou depois mostrar como é que eu coloco as pérolas espalhadas. Já colei os elementos principais da nossa guirlanda. Depois tem que retirar todos esses fiozinhos de cola quente. Aqui. Para fazer um peso nessa parte aqui, para ela ficar caindo para baixo, eu botei um botão de metal. Coloquei uma estrelinha ali, uma florzinha. Aqui nesses dois fiozinhos que sobraram da amarração do laço, eu botei umas pontinhas. E aqui também, aqui embaixo, passei com agulhão, dei um nó e deixei caindo assim. Então, elas ficam soltinhas aqui embaixo. Agora, para simular a rede de pesca, eu peguei um pedaço de tule branco aqui. Não sei se dá pra ver, deixa eu ver. Aqui. E vou fazer uma dobra nele. E vou colocar aqui por trás do barco.
estivesse saindo de dentro do barco. E vou colar um pouquinho aqui na frente. Não quero tapar minha continha ali, que tá bonitinha. Então, vou dar só uma colada aqui. Se eu achar que essas pontas estão muito grandes, eu posso cortar um pouco. Distribuir elas aqui como eu quero. Que fique. Colei as pedrinhas aqui embaixo. E agora, as pérolas de acabamento, eu vou escolhendo alguns lugares que estejam mais vazios. Só para dar um brilhinho a mais. E aí eu vou colando essas pérolas e alguns pontinhos estratégicos, assim. Mas isso são só detalhezinhos que a gente vai colocando para dar mais efeito na peça. E aí, dessa forma, eu vou finalizando com onde eu acho que precisa mais pérolas. Verifico se não tem nada para ajustar, para refazer. Cola bem os elementos, para não correr o risco de, quando a sua cliente ou você mesmo que for usar a peça, colocar na parede e ela escapar. Então, cola bem, vê se ficou bem colado, todos os elementos. Aqui, nessas pontinhas, se eu quiser colocar pérola também posso, mas eu vou deixar assim, para ficar mais rústico. E aqui, nessa parte que eu deixei em espera, eu vou dar uns nós com a juta e o tecido. O tecido aqui que fez a amarração da âncora. Para não ter risco desse nó escapar, vou colocar um pinguinho de cola quente aqui. Pra depois cortar o excesso. A parte de trás, ela ficou assim. E agora, eu vou tentar esconder esse nó aqui. Dou uma torcidinha nele aqui. E ele fica como a parte que vai ser pendurada na nossa guirlanda. Porque ela tem que ter um espaço para pendurar. Para não ter risco de escapar aquilo ali, eu posso pegar um tecido aqui, um pedacinho de tecido, colocar aqui e dar o acabamento. Porque isso aqui vai ficar difícil daí de soltar. Então, essa é a nossa guirlanda marinha, que vai subir a aula direto para o YouTube. Os moldes vão estar na nossa página na rede social. E
vou fazer uma aula bônus usando somente o barquinho e os elementos, sem a base da guirlanda. Certo? Obrigado por assistir. Ah, lembrei. Se você assistiu esse vídeo até o final, recebeu os moldes, por favor, ajude a nossa página a crescer. Se inscreva, curta, comente, compartilhe com os amigos, deixe nos seus comentários se você gostou da peça, porque a gente possa fazer o canal crescer, porque tenho muitos vídeos na nossa página do Facebook, mas o canal do YouTube é novinho. Então, para ajudar a crescer e ter mais conteúdo em outras técnicas que nós trabalhamos, nos ajude o canal a crescer. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as novidades. Abraço a todos.